Terra plana. Quem está por trás dessa ideia? Vivemos numa galáxia que tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas, num universo com mais ou menos 200 bilhões de galáxias. Todos os corpos celestes que vemos no céu e chamamos de estrela, planeta ou lua têm a forma esférica. E agora, por que raios somente o planeta Terra seria diferente? Por que somente a Terra seria plana? O que será estar por trás dessa ideia e como ela pode ajudar ou atrapalhar os que acreditam na Bíblia? Veja as respostas para essas e outras perguntas neste nosso documentário. Essa ideia de Terra plana não é tão nova assim, mas está sendo muito divulgada ultimamente, principalmente na internet. Bem, como sabemos, existem várias tentativas de explicação da Terra plana, mas, de modo geral, eles acreditam que a Terra não é um globo e tem uma forma plana, é um círculo com uma circunferência formada por gelo, a qual eles chamam de Polo Sul ou Antártica, que circunda toda a Terra, e existe um domo que cobre a Terra. Então eles falam que o Sol não é tão grande assim como nos falaram e nem está também tão longe. Na verdade, para eles, o Sol e a Lua estão dentro do domo que cobre a Terra, o qual para muitos deles é composto de gelo. Existe um grupo que acredita que acima do domo há um mar, por isso o céu é azul. Já outros acreditam que acima do domo existe o plasma e o Sol, na verdade, nem é Sol, é somente um ponto de luz que irradia a luz do plasma. Eles usam alguns termos técnicos utilizados nos meios científicos. Isso passa uma certa espécie de credibilidade científica e usam também até a Bíblia para tentar fundamentar suas crenças. Aliás, se eu vi algo de comum entre esses grupos todos, é também o fato de, pelo menos a maioria deles, acreditar em Deus e usar textos bíblicos. Agora, para tentar dar maior divulgação aos seus intentos e tirar do caminho os que têm maior autoridade científica para afrontar e derrubar essas ideias, eles anulam e colocam todo o descrédito, pois seria um grande estorvo para eles. Então, segundo a visão deles, as instituições e pessoas que trabalham nessa área, os que são de fato especialistas no assunto, não valem. São muito suspeitos para serem levados a sério. Assim, se alguém tenta refutar suas crenças, não pode utilizar como provas materiais, imagens, etc., vindos da NASA, outras agências espaciais, da ONU, astronautas, outros cientistas, etc. Pois, segundo eles, existe uma conspiração para enganar os habitantes da Terra, escondendo deles que a Terra é plana. Assim fica fácil, não é mesmo? Você tem um concorrente fortíssimo que pode te desmascarar facilmente e então você se antecipa e tenta desqualificar, desacreditar esse concorrente. Bem, mas a ideia da Terra plana até parece ser um modelo interessante, porém, carece de provas bíblicas e, cientificamente falando, deixa muito a desejar, pois muitas provas empíricas que apresentam são do tipo: olha, o Sol está girando aqui e a Lua está ali. Pronto, isso prova que a Terra é plana. Hey, alô? Constatamos também que vários eventos e fenômenos naturais não se encaixam muito bem nessas ideias de Terra plana, como, por exemplo, os solstícios, o fato de haver 6 meses noite e 6 meses dia no Ártico e na Antártica. Como funcionaria o dia de 24 horas nesse modelo, já que o Sol, ao girar pela Terra plana, não poderia iluminar de maneira uniforme toda a Terra, pois existem trópicos bem mais afastados do centro da Terra, o qual para eles é o norte, pois, segundo eles, a Terra não gira, quem se movimenta é o Sol. Mas o pessoal da Terra plana despreza ou não tem noção do real tamanho da Terra. Só para se ter uma ideia, se construirmos uma bola de 1 quilômetro de diâmetro e pegarmos aqui uma construção na vida real que tenha 1 quilômetro de comprimento,
Nessa bola, essa construção ficaria com aproximadamente 0,7 centímetros de comprimento. É tão grande que não se percebe a esfericidade, sem contar no efeito da gravidade, que para eles não existe. Podemos também constatar a curvatura da Terra nos equinócios, pedindo para que duas pessoas que moram em pontos distantes, mas no mesmo meridiano, marcarem no mesmo horário a sombra de uma haste fincada no solo. Se as sombras projetadas pelas hastes forem iguais, então a Terra é plana. Mas como a Terra não é plana, percebe-se então uma diferença entre as sombras das hastes em função da curvatura da Terra. A curvatura da Terra pode ser comprovada também pelo navio que desaparece no horizonte, sumindo primeiro a parte de baixo do navio e por último o seu mastro. Se a Terra fosse plana, o navio sumiria no horizonte, mas por inteiro, tornando um ponto cada vez menor. Mas por inteiro, isto é, viria o navio cada vez menor. Além do mais, vivemos num mundo onde as tecnologias são projetadas em função da gravidade e todas as equações científicas e cálculos para construções de aeronaves, tanto comerciais como espaciais, são feitos levando em conta não que a Terra é plana, mas sim com base na esfericidade da Terra. E tudo funciona perfeitamente como temos visto. Mesmo que eles não admitam, embora usufruam dos serviços oferecidos por equipamentos como o GPS, os satélites artificiais que estão em órbita em volta da Terra, todos esses engenhos são construídos com base na informação de que a Terra é redonda. E tudo funciona perfeitamente bem. Você consegue chegar ao seu destino usando um aparelho de GPS, bem como recebe sinais de rádio, imagens, áudios, informações de um ponto da Terra ou até mesmo do espaço, tudo via satélite. Aliás, por falar em satélite, por que será que os foguetes são lançados o mais próximo possível da linha do Equador? É porque na linha do Equador, a velocidade da rotação da Terra é maior do que em qualquer outro ponto do planeta. E isso faz com que os foguetes que carregam os satélites ganhem um impulso extra, economizando combustível. Numa Terra plana, isso não teria sentido algum, pois para eles a Terra não se move. E talvez para eles seja mais fácil lançar um foguete para o espaço, já que não existe a gravidade. Então, não é necessário fazer foguete para viajar a mais de 25 mil quilômetros por hora para conseguir romper a atmosfera. Bastaria aproveitar a aceleração que, segundo eles, existe, de baixo para cima na sua Terra plana. Eles falam também em conspiração e dizem até que os jesuítas estão por trás da ONU, da NASA, etc. Bom, aqui eu posso concordar com eles. Que os jesuítas estão controlando o espaço, a ONU, o sistema financeiro mundial, o Concílio Mundial das Igrejas, etc., isso é um fato. Inclusive, o Vaticano tem sim um observatório com telescópio de lentes superpotentes, com um acrônimo muito suspeito até: Lúcifer. Muitos até brincam, mas na verdade, segundo a Bíblia, eles trabalham não para Jesus, mas para o querubim caído. Mas daí falar que eles estão levando o mundo todo a crer que a Terra é um globo, isso não tem sentido. Na verdade, eu poderia acreditar no contrário. Para mim, eu não me surpreenderia se tivesse a mão de um jesuíta por trás dessa ideia maluca de terra plana, pois isso levaria a sociedade mundial a colocar tudo no mesmo saco e relacionar os terraplanistas com os cristãos que acreditam na literalidade dos primeiros capítulos do livro do Gênesis, os quais eles chamam de fundamentalistas. Bom, mas será que a Bíblia realmente apoia essa ideia da Terra plana? Os textos da Bíblia que eles pegam para tentar provar essa crença, na verdade, são vagos com relação a esse tema e, quando lidos no contexto, vê-se claramente que não estão ali para afirmar que a Terra é plana. Como, por exemplo, qualquer um que olhar para cima verá uma cúpula acima de nós,
Por isso, o escritor do texto bíblico diz que é Deus quem está na abóbada da terra, pois todos nós vemos uma abóbada, uma cúpula, quando olhamos para cima. Para ver além disso, isto é, se é uma abóbada, meio globo, ou um globo inteiro, deveríamos estar fora da terra. Mas o profeta não estava fora da terra, ele estava na terra. Ele enxergava o que nós vemos, uma abóbada. Tanto faz se estivermos na Antártica ou no Ártico. Todos vemos uma abóbada. Alguns pegam a parte do Gênesis, que falam da criação, que Deus fez separação das águas que estão em cima e as águas que estão debaixo do firmamento, no segundo dia da criação. Pois bem, eles falam concernente a essa água que está em cima no céu, que acima do domo existe um mar, por isso o céu é azul. Mas nós podemos mostrar aqui um texto da Bíblia que explica de maneira bem clara o que significa água em cima no firmamento. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Jó 26, 8. As águas de cima estão na forma de vapor. Nuvens são águas no estado gasoso. Mesmo sendo vapor, continuam sendo água, por isso está lá em cima. Quando a Bíblia se refere aos 4 cantos da terra, ela não faz alusão a uma figura geométrica. Não está querendo dizer que a terra é plana, mas sim está se referindo exatamente aos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Quando ela menciona isso, na verdade está querendo dizer a terra inteira. Isaías 40, 22, que muitos deles pegam para fundamentar suas afirmações. Na verdade, eu já li tantas traduções que vão desde globo, redondeza, círculo e até uma Bíblia hebraica que fala ele que está assentado nos céus que envolvem a terra. Bíblia hebraica da editora Sefer. Nós precisamos entender que a Bíblia foi escrita na linguagem dos judeus, na cultura deles. E eles estudam há tanto tempo, por que será que eles nunca disseram que a Terra é plana? Existe uma importante autora cristã norte-americana. Vejamos o que ela tem a nos dizer sobre isso. Satanás decidiu-se a fazer valer o seu direito de governar o mundo. Fora bem-sucedido ao estabelecer a idolatria em toda a parte do globo, exceto na terra da Palestina. O Grande Conflito, página 514. Deus qualificou o seu povo para iluminar o mundo. Ele os dotou de faculdades que, por meio das quais, devem eles estender a sua obra até que ela circunde o globo. Conselhos sobre Saúde, página 115. Assim como os raios do sol penetram até os mais remotos recantos do globo, assim é desígnio de Deus que a luz do Evangelho alcance a toda pessoa da superfície da terra. O maior discurso de Cristo, página 42. No livro de Apocalipse, no capítulo 14, nós lemos as 3 últimas mensagens que devemos levar aos habitantes da terra antes da volta de Jesus. Lá não diz que nós devemos pregar que a terra é plana, mas devemos alertar o mundo da importância de adorar o verdadeiro Deus, Criador do universo, porque chegou a hora dele investigar a humanidade e trazer juízo aos habitantes da terra. Pregar que o sistema Babilônia caiu e, portanto, chamar nossos irmãos a saírem de Babilônia para não serem participantes dos juízos que cairão nela. Fala também para alertarmos as pessoas para aceitarem a marca de Deus e não aceitar a marca do poder que vem de Roma. Não submeter à sua autoridade, pois recebendo a sua marca ou aceitando o sistema que funcionará igual Roma era na Idade Média, isto é, um poder misto formado pela Igreja e o Estado, elas receberão as pragas e, portanto, perderão a salvação. Estarão perdidas para sempre. Essas são as últimas mensagens que os habitantes da terra devem ouvir antes da volta de Jesus e que será pregada pelos verdadeiros cristãos nos últimos dias.
E cada uma das escolhas foi criando interdependência, né? Porque eu pude trabalhar com uma professora com rotação de satélites, e através dela eu conheci um outro professor com quem eu trabalhei com movimento de órbita, e através desse professor ele trouxe um cientista do exterior, e através desse cientista do exterior me abriu-se a oportunidade para ir para o melhor laboratório do mundo, trabalhar com o maior cientista do mundo, nas rotações e nas Esse órbitas. lá em Colorado, né? Na Universidade do Colorado. Então, eu poderia ter feito uma escolha diferente, né? E qualquer uma das escolhas teria mudado totalmente a minha trajetória. Mas todas as escolhas tinham um contexto de honra por trás. Não tinha cunho de ganância, de busca de poder e posição. E no final, era a única trajetória possível, né, que me colocaria no maior laboratório do mundo. E essas portas se abriram através de outros trabalhos, né? E com isso eu também consegui fazer um segundo período no exterior trabalhando na Agência Espacial Japonesa para uma missão espacial que vai visitar e coletar material de uma das luas de Marte e vai trazer de volta para a Terra. E ela vai ser lançada em 2024. Quando você voltou então para o Brasil, aqueles amigos que debochavam mudaram o comportamento, né? Sim. Porque as pessoas às vezes elas têm um conceito de que por nós sermos cristãos, nós somos ignorantes, né? Quando na verdade os criadores da ciência moderna foram os cristãos protestantes, né? Você pega Blaise Pascal, Isaac Newton e tantos outros, Kepler, você tem também Leibniz. Então assim, temos também grandes cientistas católicos que contribuíram muito, né? Galileu, Copérnico, por exemplo, né? Então, a ciência moderna, ela nasce num berço cristão. Então, é um pouco de contradição a gente achar que existe contradição, né? Então, é como se eu me aproprio do produto do outro para mim e depois eu falo que é meu e o outro não sabe, sendo que eu que me apropriei. Respeito totalmente meus amigos que têm outras fés ou não têm fé, né? Mas só faço esse comentário para demonstrar que existe às vezes um pouco de injustiça histórica em relação a essa posição. E todo mundo tem o direito, e nós lutamos por esse direito de crer no que você quiser, defender uma posição da maneira que você quiser. O que a gente não pode é mudar a história, reescrever a história de maneira injusta e usar essa reescrita da história para aplicar preconceitos e injustiças contra grupos específicos. E ali um pouco antes do pôr do sol, que para nós é a virada verdadeira do ano, no dia 31, eu recebo um e-mail de Israel me dizendo, eu consegui financiamento, temos um projeto muito bom e gostaria de convidar você. Se você tiver indo interesse, a gente pode ter uma reunião. A gente conversou, corremos atrás e eu fui contratado para fazer pós-doutorado na Universidade de Technion, que é um Instituto de Tecnologia de Israel. E o que eu vou lá trabalhar é que eles estão construindo 3 satélites e que esses 3 satélites, a ideia é que eles estejam voando no espaço sem cabos, né? Mas um tem sensores conectados aos outros. A ideia é que eles corrijam a própria órbita um com o outro, voam e façam medições de várias coisas. O que acontece é que como a forma da Terra é irregular, não é plana, né? A Terra não é plana, né? Como a Terra tem montanhas, tem vales, né? Tem abismos. Como ela não é irregular, a distribuição de massa da Terra não é uniforme, causa irregularidades. Então, se às vezes tem um corpo, um satélite sobre uma montanha, o outro está numa região que tem menos massa, menos distância, você vai sofrer forças gravitacionais diferentes a cada espaçonave. E se elas estão sofrendo forças gravitacionais diferentes, a velocidade que cada uma vai ter vai ser diferente. Então, conforme o tempo passa, uma pode se separar da outra. E se elas perderem comunicação, você perde o propósito do projeto. Então, a ideia é que eu vá para lá, faça as medições de quanto é esses desvios. Por exemplo, se for, elas se separam 10 centímetros a cada século. Não tem que se preocupar. Mas se eu for lá medir e descobrir que elas se separam 10 metros por semana, então seria necessário então os engenheiros projetarem um sistema de controle da órbita, talvez colocando propulsores. Então, para isso que eu fui chamado para ir fazer esse pós-doutorado em Israel, trabalhando nessa missão chamada Samson.